Oi pessoal, nós estamos falando no vídeo passado, eu quis voltar no assunto a respeito dos chakras planetários. Então, os chakras planetários que foram apresentados por Trigueirinho, ele traz então todos os nomes desses chakras planetários, a sua localização, o que cada energia dessa consegue trabalhar então dentro do nosso planeta. Por que eu quis tocar nesse assunto de novo? Para mostrar as correlações desses chakras planetários que a gente tem vivido agora, o que já aconteceu também ao longo da história, em termos assim de aparições energéticas, né, que aconteceram perto desses chakras planetários ou nesses paralelos justamente que cruzam esses chakras planetários. Então vou falar a respeito então dos chakras e vou mostrar para vocês o nome deles e onde fica mais ou menos. Vou fazer um desenho aqui mais rústico agora da América do Sul, mapinha da América do Sul. E nós aqui já temos alguns chakras planetários que é bem interessante para mostrar. Então vamos fingir que aqui é mais ou menos o Uruguai, aqui onde está o Uruguai. Então nós temos o que? Aurora. Aqui onde seria mais ou menos Minas Gerais, temos Mirna Jade. Mirna Jade. Aqui entre o Peru e a Colômbia, nós temos Mistitlan. Mistitlan. É difícil de falar também, às vezes eu também fico um pouco dificultoso. Aí temos aqui para baixo, bem na Argentina, Iberá. E aqui entre o Chile e a Argentina, né, pega mais o território do Chile, temos Erx. Erx. Então só aqui na América do Sul nós temos esses chakras planetários. Quando a gente foge um pouquinho mais para cá, no Pacífico, né, então seria sudeste do Japão, né, acima daquele pedaço da Polinésia, tudo mais, temos outro chakra planetário que chama Anutea. Em Portugal, nós temos outro chakra planetário também que chama Lis Fátima. Então, vamos contar comigo quantos a gente tem então? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 chakras planetários, conforme os nossos chakras também, e cada um traz uma energia específica. É interessante falar de Mirna Jade, como a gente está aqui no Brasil, vou falar a respeito. Mirna Jade está concentrada bem em cima de Minas Gerais. Aí você fala, poxa, por que Minas Gerais, né? Minas Gerais já tem os acontecimentos energéticos que a gente já sabe, como o quê? O próprio Chico Xavier, né, que trabalhava em Minas Gerais, então a gente já pode ter essa base, né, o porquê que ele estava assentado lá para realizar os seus trabalhos energéticos. Mas Minas Gerais traz uma outra questão também. São cidades que têm o quê? O cunho de serem conhecidas por serem esotéricas, né? A gente pode começar mesmo por São Tomé das Letras e algumas cidades da região, né? Seja Varginha, que a gente teve o episódio lá com o Dilfo, né? Que o UFO caiu lá em Varginha, e também São Lourenço. Então todo aquele pedaço do interior de Minas Gerais tem muitos avistamentos ufológicos, né? Tem muita coisa aí intrigando as pessoas referente a esses fenômenos esotéricos. E Minas Jade está em cima, então está pulsando, né? E o que Minas Jade, então, traz, né? Em termos de energia, traz o que? A realização. Minas Jade significa realização. Então ela está realizando justamente esse trabalho ecumênico que nós trabalhamos no Brasil, que de todas as etnias, raças, religiões juntas, nós temos o que? Poucas brigas, né, referente a esse tipo, né, de ideologia, né, que seria uma ideologia religiosa. A gente está melhorando cada vez mais nesse sentido, e Minas Jade traz essa energia desse potencial, então, realizador, que é o que a gente está fazendo nesse instante. Já a Aurora também, que pega o Rio Grande do Sul um pouquinho, né, mas está em cima do Uruguai aqui, a sua localização exata, ela traz já um potencial de cura. É engraçado, tem um potencial energético de cura, então a Aurora traz isso para nós. E é engraçado que Mistintlan, que a gente já sabe como fica em cima um pouco do Peru, né, pega um pouquinho da Colômbia, a questão daquelas cidades que eu já falei no outro vídeo, né, Machu Picchu, né, são cidades históricas, então era um povo que conhecia, os povos antigos de lá conheciam muitas coisas a referente à astrologia, né, ao esoterismo. Então Mistintlan significa a divinização. Então é um chakra planetário que trabalha a divinização, trabalha essa energia, né, muito forte,
Iberá trabalha a formação. Então a gente está vendo as energias, cada uma trabalha uma energia em específico. E é engraçado o quê? E a gente traça aqui entre Anutea, Mistintlan e Iberá aqui embaixo, a gente tem um triângulo formado em cima do Oceano Pacífico, né, dentre esses chakras planetários que é, então vou escrever maior aqui, Anutea, aí ó, Chilitlan, e aqui embaixo, Iberá. Então traz o quê? Traz um triângulo energético, tanto é que não tem nada no Pacífico. Então traz um triângulo energético justamente o quê? Para dar a energia, para a gente ter o quê? As aparições que a gente costuma ter quando os caças, né, daqueles governos mais avançados militarmente conseguem fazer o que? Essas filmagens estão sendo divulgadas hoje na internet. Seja o governo russo, o governo americano, daqueles OVNIs, né, que passam super rápido, a gente não sabe o que é ainda, então traz exatamente o que? Abrindo um portal energético, a frequência vibracional é diferente, né, dentro desse espaço entre Anutea, Mistritlan e também Iberá, então é uma energia diferente, traz uma frequência diferenciada, que a gente pode fazer até um paralelo que remonta lá ao tempo do Antigo Egito, em que se falava que as pirâmides eram cobertas, então, né, de um material, né, específico, seria o orocalque, né? Era um material, uma malha, então, de ferro que ela conseguia ser manuseada e transformada energeticamente, né, em qualquer forma, e as crianças na época até brincavam, então, daí que veio a lenda de Aladino, que subiam no tapetinho mágico daquelas pedras, então, subia na pedra, a pedra ela ia planando, né, um pouquinho, depois ela voltava a ficar no chão, aí vem a lenda de Aladim, justamente desse lá, porque eles ficavam dentro de um paralelo, em cima desse paralelo se concentrava essa energia, que eu vou chegar lá, é o que acontece aqui nesse triângulo também, então um paralelo que cruza aqui, né, bem na linha que nós temos o Equador, né, que fica compreendido desse triângulo energético formado por Anutea, Mistritlan e Iberá, exatamente esse paralelo recebe todos esses influxos energéticos desses 3 chakras planetários, gerando essa energia, então, para que essas naves aí, esses OVNIs, né, extraterrestres, intraterrenos, possam transitar. Eu sei, às vezes você que não acredita me parece papo de maluco, mas é tudo embasado em outras obras, o que eu estou falando, não é uma ideia jogada ao ar, mas sim um compêndio, né, de algumas obras que falam da mesma forma, e até uma obra muito antiga, que é a obra mais antiga conhecida na humanidade, né? Não ocidental, mas sim oriental, que é um livro que trata exatamente o quê? De naves espaciais, que é um tratado aeronáutico bem antigo, esse livro que eu estou falando. Eu já fiz uma postagem lá no meu Instagram a respeito disso, falando então a respeito só desse livro, depois eu vou passar para vocês, vou deixar aqui na descrição o nome dele. Então, essa questão energética que eu estou tratando com vocês, desse paralelo, então, que ele traz essa energia, então, para essas manifestações. E a Nutea significa o quê? Ideação. Então, traz a questão do mental mesmo. É um chakra que consegue trazer o mental muito forte, e você pode perceber se a questão da ideação, né, traz ao mesmo tempo a questão da racionalidade mental, e a ideação, a gente pode falar também, aquela questão da fé também. E a gente traz isso no povo oriental, Japão, China, que são pegos agora muito próximos desse chakra planetário, trazem tudo isso, o avanço tecnológico muito rápido, mas sem esquecer as tradições religiosas, eles trazem tudo isso ao mesmo tempo. Seja com o budismo chinês, ou, né, seja com o shintoísmo japonês, o budismo japonês também, então traz tudo isso junto com o quê? Com o trabalho e o avanço tecnológico. Então a ideação desse chakra, essa energia, está pertinho aqui do Oriente, traz todas essas questões energéticas ao mesmo tempo. Eu queria falar de Lis Fátima para vocês, que é muito interessante falar a respeito disso. Por quê? Porque traz as aparições de Fátima. Onde fica Lis Fátima? Em cima de Portugal, em cima da cidade de Fátima, esse centro energético planetário, quer dizer, esse chakra planetário está em cima de Fátima. O que ele traz de especial? Lógico, apareceu lá, teve a aparição, a última aparição de Nossa Senhora de Fátima foi em 1917. E é bem interessante falar.
Aí, bom, se a gente for comentar, tiveram outras aparições também, lógico que tiveram outras aparições. Mas dentro desse paralelo aqui, que é o paralelo 39, então, que a gente tem aqui Lis Fátima, qual outra cidade também, né, está na mesma linha desse paralelo? Akita, no Japão. Também teve uma aparição, né, Akita, no Japão. É que foi em 1973 essa aparição no Japão também. E sempre o quê? Sempre em instituições marianas, quer dizer, voltadas à adoração de Virgem Maria. E Lis Fátima significa o quê? Essa energia desse chakra planetário. Significa consagração. Então, consagrar, então, algo maior, né? Uma energia mais altiva. É isso, esse potencial, então, desse chakra planetário que a Lis Fátima traz a consagração para nós. Aí você pode perceber, então, essa correlação bem interessante. Por sinal, se aqui em 1917, em Portugal, em Fátima, tivemos a última aparição de Nossa Senhora de Fátima, aí temos no mesmo paralelo 39, né? Aí você vê lá Akita no Japão, está um pouco distante aqui, né? Mas é o mesmo paralelo, a mesma frequência energética, então, sendo gerada e emanada em 1973. Então, uma freira japonesa, óbvio, né? Que viu, então, Nossa Senhora lá e viu a aparição de Nossa Senhora, então temos esse registro. E também temos outras duas aparições, mas aí fica em outro paralelo, paralelo 43. Olha que interessante, todos ficam próximos ao paralelo 40, né? Por causa dessa questão energética do chakra planetário. E o paralelo 43 tiveram duas aparições. É uma cidade da ex-União, da ex-Iugoslávia, na verdade, que hoje é Bósnia. Seria Medjugorje, que é o nome da cidade, que teve a aparição em 1981, então, de Nossa Senhora, teve essa aparição, e está no mesmo paralelo que qual cidade também que teve uma aparição? Nossa Senhora de Lourdes. Então, em Lourdes também teve aparição, e está no mesmo paralelo, paralelo 43, tanto a cidade de Medjugorje, como a cidade de Lourdes, na França também. Aí você vê essas pseudo-coincidências, como eu falo, nada é coincidência, né? Nada é por acaso, então tudo acontece com um propósito maior. Então, a Lis Fátima traz exatamente essa questão energética aí, né? Justamente o que? Da consagração, para a gente consagrar, para reforçar a fé. Tudo isso está embasado, lógico, nos raios também, que a gente trabalha os raios energéticos. Eu trouxe, então, todos esses chakras planetários para falar a respeito também dos raios energéticos. A gente trabalha os raios energéticos onde? Na Umbanda, né? A gente trabalha bastante. Isso tem uma ligação direta com os raios energéticos. Por quê? Porque é a mesma energia, a gente só muda de nome, como eu sempre falo. Tudo é a mesma coisa, nós só mudamos de nome e temos essas energias sendo emanadas, temos essa vibração aí muito clara acontecendo nessas cidades. Agora eu vou citar o quê? Temos então, lógico, né, esses 7 chakras planetários. É engraçado, uma das obras do Trigueirinho também que eu quero citar para você, aí eu vou pôr um nome aqui, que era de um outro centro energético planetário também, que chama o quê? Chama Niscalcate. Então, Niscalcate fica exatamente aqui em cima da Sibéria, mas a sua reverberação energética acaba pegando tanto a Mongólia como um pedaço da China também. Então, Niscalcate, ela fazia uma troca energética, o quê? Direta com a Anuteia, que fica muito próximo. Então, se a Sibéria está mais ou menos aqui, ó, nessa bolinha que eu estou fazendo, então, ó, a Anuteia fica aqui, ó, nessa outra bolinha, então aqui embaixo fica a Anuteia. Tem essa ligação energética. E Niscalcate, na verdade, é um grande centro energético também, que está sendo desativado, porque é um centro energético um pouco mais antigo. E Niscalcate é exatamente essa energia forte planetária que trabalha o quê? O físico etérico. Trabalha essa energia mais próxima da gente. Olha que interessante isso daí. Então, todas as outras energias são energias mais sutis, como eu estava falando de Lis Fátima também, uma energia mais sutil, uma energia da consagração. E Niscalcate, ele traz essa energia que é um pouco mais próxima do físico etérico, trabalhando então o plano das energias, né? O plano espiritual já trazendo então para o plano físico essa energia de Niscalcate. O que Niscalcate tem tão especial? Até comentei brevemente no outro vídeo o que eu estava falando a respeito de Niscalcate. Por quê? Porque esse centro energético, ele dava passagem o quê? Para algumas cidades aí energéticas que foram muito famosas, então, nos estudos aí, que o pessoal, o negócio de fazer dos povos antigos da Lemúria, da Atlântida,
Niscalcate ela tinha grande participação. E em que eu estou falando de certo? Né? O que é? Então dava uma passagem para Atlântida, dava uma passagem para Lemúria, Niscalcate? Na verdade, não. Dava uma passagem o quê? Para Shambhala. Então, você que já ouviu falar a respeito de Shambhala também, né? São energias puríssimas, né? Seres intraterrenos, né? Que estão, na verdade, em outro patamar frequencial, não estão fisicamente, né, vivendo. Eles têm uma questão, às vezes, meio física, meio energética ao mesmo tempo, dependendo do centro intraterreno que nós estamos falando, e às vezes não, é puramente sutil essa energia desses seres intraterrenos, né? Essa questão meio física, né? E meio sutil, e tem a questão totalmente sutil. No caso de Shambhala, totalmente sutil, essa energia que era emanada, né, nessa cidade fantástica, essa cidade energética, e Niscalcate era justamente esse centro energético que dava sustentação para a gente poder chegar ao que enxergar. Muitos relatos até a respeito de Shambhala vêm daí, vêm dessa região, né, e dessas emanações aí, principalmente da China. Da China a gente tem mais obras referentes a isso, é difícil é traduzir, lógico, né? Mas a gente tem da China esses eventos aí que aconteceram, o pessoal falando que enxergou uma cidade, cachoeiras, né? Tudo muito verde, né? Montanhas, a coisa mais linda do mundo, seria Shambhala. Então essa visão, seria o que? Um oásis, né? No meio do território chinês, o pessoal conseguindo enxergar Shambhala, por causa que da energia de Niscalcate, que providenciava então essa abertura energética desse portal para a gente conseguir então enxergar essa energia dessas cidades aí que não estão aqui no plano físico. Olha que interessante. Aí quando a gente volta a falar então de todas essas energias que estão aqui, é bem legal falar porque tanto aqui onde estamos aqui em Iberá, aqui na Argentina, o que acontece com esse centro energético? Muitos avistamentos de OVNIs nós vemos lá também. Até na Argentina, é engraçado, uma cidadezinha do interior argentino, tem lá um museu de ufologia. Aí você fala, nossa, né? Na Argentina você sabia que tinha um museu de ufologia lá? Que a gente não escuta falar, a gente escuta falar sempre das questões tradicionais e culturais do povo, mas quando você pega um pouquinho mais no detalhe referente a esse tipo de assunto, né, que hoje está sendo mais divulgado, né, outrora nem tanto, então lá pertinho, né, de Iberá, então desse chakra planetário, tem essa questão aqui de ter de fato um museu de ufologia dessas aparições todas que acontecem próximas lá, e muitos fazendeiros sempre relatando que luzes no céu, né, os OVNIs realmente, o fenômeno UFO acontecendo, né, a pleno vapor lá, é justamente o que é onde tem esse chakra que dá essa sustentação, esse chakra planetário que dá sustentação a essas energias desses vimanas, então, né, para essas vimanas conseguirem fazer esses trajetos aqui numa outra frequência, lógico, mas tem gente às vezes que está um pouquinho mais conectada e consegue enxergar esses vimanas fazendo esses voos aqui planetários, como era o caso lá do Antigo Egito, né? Só no paralelo em que está situadas as pirâmides, esses vimanas voavam naquela época, segundo algumas obras também que eu falei, né? Nada foi inventado, tudo está sendo tirado numa base teórica para vocês que estão assistindo o vídeo, e é assim que funciona, né? A gente não tira nada da nossa cabeça, não tivemos recebimentos de mensagens, nada disso. Na verdade, a gente pegou de muita teoria para poder passar para vocês esse conhecimento bacana. E eu vou passar, como eu falei para vocês, na descrição depois o nome do livro aí, para vocês pesquisarem e ver que interessante o Tratado de Aeronáutica indiano, aí com mais de 8.000 anos, né? Aí você fala, nossa, não, um Tratado de Aeronáutica com mais de 8.000 anos? Que coisa curiosa, justamente para a gente conseguir explicar todos esses assuntos que eu estou trazendo hoje para vocês. A gente trouxe como base, então, o trigueirinho para falar a respeito desses chakras planetários. Aqui chama muito a atenção também Hermes, né, como um centro planetário. Lá também tem aparições, mas em Hermes é curioso, né, em cima desse chakra planetário, né, ou nas cidades que estão próximas lá, também tem o fenômeno UFO, né, muito forte, né, tem os OVNIs também. Lá é menos divulgado que nos outros locais, os outros chakras planetários, isso é interessante falar. Mas o que também acontece bastante são esses fenômenos aí, que seriam até de cunho já científico, que a gente consegue explicar, que seria o quê? Seria aquele fogo de Santarém, né, quando tem tempestades eletromagnéticas muito fortes. Então a gente vê fenômenos aí eletromagnéticos de fato, fazem parte dessa comunicação toda, vibracional e frequencial que a gente testemunha próximo a esses vórtices energéticos planetários.
Então, Alex, de fato, eu não tenho muito para falar a respeito para vocês disso, né? Mas como voltando a Iberá, realmente, até seres, né, que não são aqui, né, desse planeta, quer dizer, humanoides também, foram vistos, né? Tem livros a fio falando a respeito disso, né? Quando você pega a ufologia, você consegue ver seres pequenininhos sempre entrando, sempre num portal que estavam no chão, algo do tipo. Tem esses relatos em alguns livros, é bem interessante falar isso para vocês também. Então, esses seres intraterrenos próximo a esses centros energéticos planetários, também fazendo sempre uma movimentação. Lógico que dentro da nossa ignorância a gente não consegue falar o porquê disso, o porquê daquilo, mas a gente sabe que a gente está num momento de ascensão frequencial. E tudo isso que a gente traz aqui como entendimento, né, e eu estou trazendo de uma pessoa de fato saudoso, trigueirinho, né, a gente traz porque de um conhecimento de anos, a fio de muito estudo, né, de muita pesquisa, não foi uma coisa vinda do nada, e simplesmente ele trouxe assim mais de 40 anos de estudo firme dentro dessas possibilidades energéticas planetárias, explicando um pouquinho para a gente, até dos nossos corpos, né, dos nossos 7 corpos. Triguerini dava uma aula a respeito de tudo isso, e falando das mônadas também, a gente tem como último corpo nosso as mônadas, fazer esse encontro, né, com o todo novamente, que a gente está agora individualizado. Então ele traz todas essas possibilidades dentro de uma explicação simples, que parece às vezes que são os chakras planetários. A gente começa a ter essa correlação referente aos nossos corpos também, porque a gente para pensar, não existe coincidência, tudo é 7, a gente cai no mistério do 7 novamente, falando a respeito disso. Então, os 7 chakras planetários, os 7 chakras nossos, os 7 dias da semana. Quando a gente começa a tratar dos 7, a gente não para mais. São muitos 7 dentro dessa mística toda, e na verdade não tem nada de mística, porque a gente está seguindo o quê? São ciclos sagrados que a gente trabalha, né? Os 7 raios, por exemplo, também são outra questão dos 7. Os 7 raios da Umbanda, que aí tem as polaridades energéticas, os 7 raios também na explicação das outras vertentes religiosas e filosóficas. Então, tudo isso é abordado da mesma maneira e cada um sempre representando uma energia específica, como os nossos 7 chakras corporais. Então, eu vou deixar só mais um pouquinho da explicação agora de Mirna Jade, que é bem interessante. Então, Mirna Jade, que de fato será um próximo centro aí energético forte, né, do mundo. Não é à toa que aqui no Brasil a gente está bem próximo aqui, olha só na América do Sul, quantos chakras planetários nós temos. Temos 5 chakras planetários. Isso não é à toa, quando falam que o Brasil é a terra do futuro, sim, é a terra do futuro, porque é a terra do futuro espiritual. Nós estamos trazendo todas as crenças, todas as etnias, todas as raças para cá, para esse país maravilhoso, para a gente conseguir, de fato, termos sempre o quê? Um grande culto ecumênico a céu aberto, que é o Brasil hoje, e essas energias vêm provar isso. E lógico, esses locais aqui são interessantes sempre de serem visitados aí para quem ainda não conseguiu ir fisicamente, vai assim experimentar a energia desses locais, como é o caso de Minas Jade aqui em cima de Minas Gerais. Veja as cidades então que tem esse cunho mais esotérico para você sentir na pele de fato o que eu estou falando, que não adianta eu só falar para vocês aqui, vocês irem até o local e sentirem essas manifestações energéticas, sem dúvida nenhuma, uma coisa maravilhosa de se fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário também, escrevendo se você gostou do vídeo, tá bom? E aí a gente vai sempre falando cada vez mais desses assuntos esotéricos e religiosos para vocês. Até o próximo vídeo.